Salve, salve, gente boa! E aí, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Que bom ter você por aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a imperfeição e fraqueza da lei. Vem comigo até o final, não sai daí. Antes, porém, não esqueça de se inscrever, né? Tá assistindo o vídeo, não está inscrito, bem rápido e fácil. Você vai clicar no botão que está aqui embaixo, inscrever-me, pronto, você já vai estar inscrito. Sugiro também clicar no sininho, marcando na opção todas. Assim você não perde nada que está aqui no canal. Todos os dias, às 6 da manhã, temos um vídeo para abençoar a tua vida, para te estimular mais do que qualquer outra coisa, te estimular e te disciplinar a estar estudando as Escrituras todos os dias, para que sem o pão do céu não tenha o pão da terra e assim você não fique um dia sem estudar a palavra. A Bíblia diz que o povo peca por falta de conhecimento. Essa é a nossa missão, de levar conhecimento a mais pessoas, e inclusive a você. Tá certo? Vamos lá, o texto desse vídeo, Hebreus capítulo 7, e os versículos são 18 e 19. Hebreus 7, 18 e 19 diz assim: Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Muito importante esses dois versículos. É óbvio que a gente não vai conseguir abranger completamente essas questões relacionadas ao antinomismo, que é a rejeição completa da lei, mas a gente vai tentar dar aqui uma pincelada e explicar alguns textos bíblicos que são um pouco controversos, para a gente conseguir realmente entender o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui. A lei acabou, então toda a lei mosaica não serve para mais nada? Será que é isso que o autor está dizendo aqui? Antes da gente analisar esse texto e comentar esses dois versículos, completando aí esses versículos a versículos que nós temos no nosso canal, eu peço a você que nos ajude, fazendo o triplo C, curtindo, comentando e compartilhando. Curtindo, comentando no YouTube, tem lá o seu algoritmo, seus cálculos, ele faz aquela indicação do vídeo para mais pessoas. E compartilhando, você vai além do algoritmo do YouTube e você consegue levar para as pessoas do seu círculo de amizade. Muito legal, isso nos ajuda bastante, porque quanto mais pessoas inscritas e mais pessoas assistindo o vídeo, significa que são mais pessoas tendo contato com a palavra de Deus, que é rica, abençoadora, e por si só ela já traz bênção e vida para as pessoas. É a palavra de Deus que transforma vidas. Você também pode nos abençoar clicando em um dos links aqui da descrição desse vídeo e adquirindo um dos nossos livros, que eles vão aparecer as capinhas aqui do lado. Tem o mais antigo, que é o Quem se Importa com Deus, e o mais recente lançamento, Perca Peso Tirando a Trave do Olho. No link tem a sinopse, então, por favor, faça essa aquisição aí de um ou dos dois livros, e assim você está também abençoando o nosso canal, o nosso ministério, já que temos feito esse trabalho aqui de forma totalmente gratuita. Tá legal? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa observar, esse é um vídeo que a gente vai ter que ler bastante textos, são textos longos, mas infelizmente a gente não tem como fugir disso. Mas a primeira coisa é que o versículo 18 ele fala: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Esse se revoga aqui no sentido realmente de remoção, de anulação. Agora, revoga o quê? O que está sendo revogado? Lembra que o versículo 17, citando o Salmo 110, versículo 4, portanto ele faz uma citação do Antigo Testamento. Isso é importante a gente observar. Ele está falando: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele falou também aí nos versículos anteriores, por isso que é muito perigoso você pegar versículos de forma isolada e você tentar extrair esse versículo, um princípio, sem analisar o contexto e ver se o que você entendeu é o que está dentro do contexto. Porque às vezes de primeira mão você tem um entendimento, mas quando você faz a pergunta para o texto, e você olha todo o contexto, você vai ver que a Bíblia está te mostrando que, na realidade, você que não está compreendendo completamente o que está sendo dito ali. Então, quando ele fala que está sendo revogado, ele não está falando da lei,
Ele não está falando aqui da lei mosaica, ele está falando dessa questão sacerdotal, lá de Números, capítulo 18, daquela colocação. Por quê? Por causa dos 3 últimos vídeos que nós falamos, o próprio texto de Ezequiel, o próprio Deus falando para Ezequiel, retratado lá em Ezequiel, do capítulo, principalmente do 44 ao 48, mas você pode ler do 40 em diante, você vai ver como Deus fica indignado com o povo levita e com aquela trajetória e a maneira como eles estavam conduzindo esse sacerdócio levítico. Então Deus fica muito irado com isso. Porém, independente, como se diz aí no popular, os jovens falam muito isso, independente da treta que os levitas sempre se envolveram, desde quando Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias, os levitas se envolveram ali no meio do bezerro de ouro, dos filhos de Eli, os filhos de Samuel. Então foi muita treta que os levitas se colocaram ao longo de todo o Antigo Testamento. Aí vem a questão dos macabeus. Fora isso tudo, Deus está falando que Jesus Cristo, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, que foi anterior e bem anterior a Arão, bem anterior às leis de Moisés e posterior que o ministério de Jesus se segue. Por isso que ele está falando que se revoga, porque quando há mudança de sacerdote, ele falou isso, nós falamos sobre isso nos vídeos anteriores, há uma mudança de lei. E é por isso que ele está falando que essa ordenança do sacerdócio, então, ela precisaria ser revogada. Por quê? Porque o que passa a valer a partir dali é o sacerdócio de Jesus Cristo da ordem de Melquisedeque. E olha que isso fica muito mais fantástico ainda, sabendo que isso foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo, antes da destruição do templo e antes da morte dos últimos sumos sacerdotes que se tem conhecimento na história. Falo que se tem conhecimento porque tem algumas pessoas dizendo aí hoje que existem sumos sacerdotes preparadinhos já hoje no ano que eu estou gravando esse vídeo de 2024, já existem sacerdotes prontos, sumos sacerdotes preparados para quando o templo for construído, eles oferecerem o sacrifício. Então dizem por aí que existem sumos sacerdotes da ordem levítica já preparadinho ainda. Não sei, não tenho fontes fidedignas para comprovar isso. Então o assunto aqui não é a lei, e sim o sacerdócio. E aí isso fica óbvio e é nítido, principalmente aqui nos versículos seguintes. Versículo 20, a gente vai voltar a falar a respeito disso, de que está se falando do sacerdócio, dessa linhagem sacerdotal e não de toda a lei. Mas é muito importante a gente prestar atenção com relação a isso. Uma interpretação de um versículo, ela nunca pode sobrepor ou contradizer o princípio bíblico e um princípio geral das Escrituras. Por isso é importante a gente conhecer os princípios bíblicos, os fundamentos da fé cristã, os princípios que norteiam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Há um fio ali, muito fino, muito tênue, mas que não pode ser quebrado por causa do nosso entendimento de um versículo. Então, que caia a nossa interpretação, mas que permaneça as Escrituras. Então, se aquilo que eu estou entendendo é contrário a todo princípio bíblico, então que eu esteja errada, mas que a Bíblia esteja certa. Isso aqui a gente precisa ter essa humildade para reconhecer, não, eu estou errado, está valendo o que está dizendo a Bíblia. O princípio bíblico, ele nunca pode ser quebrado. E o princípio bíblico aqui é exatamente da eternidade de Deus, da eternidade da lei, que a gente vai ver aqui alguns versículos um pouco mais para frente aqui nesse vídeo e a gente vai explicar sobre isso. Mas por enquanto, eu queria relembrar o que já tem o vídeo aí disponível no canal de Hebreus 7:11. Veja o que diz Hebreus capítulo 7, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Obviamente que está falando dessa perfeição, porque toda a lei foi recebida dentro desse contexto, dentro desse espaço de tempo aí histórico do sacerdócio levítico. Daí inclui os dízimos, a lei. Então tudo está dentro desse sacerdócio
levítico. Agora, o que está se falando aqui de revogar a lei é dessa ordenança de que precisa ser. Por quê? Porque mais para frente aqui no próprio capítulo 7 de Hebreus, e a gente já viu, tem o vídeo aí, que Jesus ele vem da linhagem de Judá, ele é da tribo de Judá. Por isso, essa confusão toda e esses questionamentos, porque como é que a gente vai considerar Jesus como sacerdote se ele não é levita? Ele é judeu. Então, como que a gente vai considerar isso? E aí a explicação é simples, porque ele pertence à ordem de Melquisedeque. Então, aquele sacerdócio levítico que durou cerca de 80 sumos sacerdotes, de Arão até o ano 70 depois de Cristo, ele foi extinto, ele já acabou, não existe mais, salvo o contrário, se realmente for verdade de existir até hoje essa preparação, essas pessoas preparadas aí para o momento em que o templo for reerguido. Do contrário, por enquanto não se tem sacrifício, não se tem sumo sacerdote e acabou. O sacerdócio levítico ele simplesmente acabou. É relacionado a isso que o autor dos Hebreus está escrevendo, porque Jesus permanece para sempre, Melquisedeque permanece para sempre, conforme dito no próprio Antigo Testamento, Salmo 110. Só um parênteses aqui, a gente precisa entender que na época do que estava sendo escrito dessa carta aos Hebreus, nessa época aqui, imaginando que a gente está lá naquele tempo, lendo a carta escrita pelo autor aos Hebreus, não existia Novo Testamento. Tá? O que se tinha de escritura e de Bíblia é o que a gente chama de Antigo Testamento. O Novo Testamento não pode falar para abolir o Antigo Testamento, porque era tudo que eles tinham. Então não sobrava nada para eles usarem para pregar a palavra, para levar a palavra. Então a gente precisa entender isso, que nunca o Antigo Testamento, isso é um outro princípio bíblico, ele vai falar para rejeitar e abolir totalmente o Antigo, porque era tudo que eles tinham. Hoje nós temos aqui Antigo e Novo Testamento, mas naquela época, dos escritos de Paulo, da igreja de Filipe, da igreja de Éfeso, da igreja de Coríntios, da igreja de Roma, né, de toda aquela igreja de Esmina, toda aquela época de Damasco, da igreja de Antioquia, toda aquela época ali, tudo que eles tinham era o quê? Os contos, o que os apóstolos contavam e as pessoas que conviveram com Jesus contavam, e o Antigo Testamento. Era só isso que eles tinham. Então vamos lá dar uma lida em Gálatas capítulo 3, do 15 ao 22. Gálatas 3, do 15 ao 22. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Isso é muito importante a gente entender. A lei não é contrária à promessa. Ele está falando no versículo 21 aqui, de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça seria então procedente da lei. Mas a gente vai ver que a justiça foi imputada a Abraão pela fé, porque ele creu. Então a justiça procede da fé. A lei é o que vai coordenar e dirigir o homem, apontar quais os caminhos e o que ele deve e não deve fazer. Mas a lei não salva, a lei aponta o caminho, a lei diz qual é o pecado. Quem vai salvar é Jesus através do perdão. Por isso, não bastava apenas a lei, faça isso, não faça isso, faça aquilo, não faça aquilo. Era necessário o santo dos santos, a expiação dos pecados, que é o que a gente falou aí dos capítulos de 2
até o 5 de Hebreus nos vídeos que nós colocamos ali. Por isso ele começa a carta aos Hebreus falando do sacrifício, porque o sacrifício trazia perdão, o derramamento de sangue trazia perdão. A lei ela servia apenas para apontar, olha, isso daqui é pecado, isso te mata. O perdão te vivifica, o perdão te traz de novo a vida. Se não ficou muito claro, a gente vai tentar explicar um pouco mais para frente. Porque quando se está falando aqui em fraqueza e inutilidade da lei, a gente precisa entender para que serve a lei, né? Que é a questão do antinomismo, que é uma rejeição completa à lei, muito em moda hoje por alguns pregadores e que a gente precisa ter muito cuidado. Vamos dar uma lida em Romanos 2, do 12 ao 14. Romanos 2, do 12 ao 14. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Presta atenção nisso. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. É aquilo que o Tiago Brunet, ele num podcast, ele vem falar, você não é crente, você não crê em nada, mas para você adulterar não está errado? Para você mentir não está errado? Para você ser infiel, ser desleal não está errado? Para você roubar não está errado? Para você matar não está errado? Por que acha que está errado? Por que você pensa que isso está errado? Porque já está incutido por natureza e a gente acaba agindo de conformidade com a lei, porque de natureza a gente percebe e entende que essas práticas elas são erradas. Então, por natureza, eu consigo ser julgado pela própria lei que eu tenho na minha mente, por aquilo que eu considero como certo ou considero como errado. Porque a lei ela permanece válida ainda para o gentio, ainda para aquele que não conhece a lei, não estuda a lei, não sabe da lei. Mas se perguntar algumas coisas, ele vai dizer, não, isso está errado, não está certo fazer isso, não aceito que faça isso comigo. Eu não tenho lei, eu não sou crente, mas eu não aceito que me roube, eu não aceito que tire de mim alguma coisa, eu não aceito que invada a minha casa, eu não aceito que viole a minha correspondência, sabe? Então, assim, baseado em que a pessoa diz isso? Ah, baseado na Constituição. Tá, mas essa Constituição ela foi baseada na lei mosaica. Então, indiretamente, né, seja por uma via, um atalho que foi feito, você está obedecendo às leis de Deus. Não tem como fugir disso. Um outro texto de Romanos é capítulo 3, do 28 ao 31. Romanos 3, do 28 ao 31. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Querido, esse versículo ele é fantástico. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A fé confirma a lei. Mais na frente, o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, em concordância com Tiago, capítulo 2, vai falar que o amor ele resume toda a lei. Por quê? Porque se eu amo ao próximo, eu não roubo, eu não mato, eu não tiro nada dele. Se eu amo ao próximo, eu não falo mentira. Se eu amo ao próximo, eu vou querer fazer questão de cumprir a lei, porque eu sei que ao cumprir a lei, quando nós dois cumprimos a lei, nós estamos num pé de igualdade. O direito se torna igual para nós dois, embora nós dois não vamos nos igualar, mas nós entramos no mesmo patamar de direito e de autoridade. Então essa igualdade de direitos e oportunidades, não a igualdade de pessoas, mas de direitos e oportunidades, ela só é alcançada pela lei. A lei é que nivela, quem está lá em cima desce, quem está aqui embaixo sobe e todos ficam no mesmo patamar. Então é a lei que vai fazer isso. Então quando eu cumpro a lei, eu estou exercitando o amor e se torna natural, simples e fácil amar o outro. Isso é
simples. É isso que Paulo está falando aos romanos. E aí a gente precisa entender para que serve a lei. Vamos dar uma lida em Romanos 7, do 7 ao 25. Para que serve a lei? Romanos 7, do 7 ao 25. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Cara, isso aqui também é fantástico e esclarecedor para nós. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. A lei é espiritual e eu sou carnal. Entenda bem isso. Vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, porque o ser humano nenhum consegue, gosta de cumprir a lei, a gente cumpre por obediência. A obediência, ela vem da disciplina, não porque é prazeroso e delicioso. Então, estou falando, se eu faço o que não quero, eu consinto com a lei, que é boa. 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Deus nos incomoda interiormente para termos prazer na lei. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus ombros. Por isso Deus instituiu a lei, para que através da carne a gente não fosse, para que a gente não fizesse prevalecer a carne, melhor dizendo, e a gente, através da lei de Deus, a gente fizesse mortificar todas as concupiscências, desejos e vontades da carne. Versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Para isso serve a lei, porque pela lei que eu consigo olhar para o meu corpo e para as vontades do meu corpo, concupiscências e desejos da minha carne e dizer, eu não posso fazer isso. Deus já me alertou para eu não fazer isso. Pornografia, lascívia, luxúria, prostituição e qualquer tipo de imoralidades, conforme a gente falou aí, tem um vídeo aí correspondente em Apocalipse 21, versículos 7 e 8, dá uma pesquisada que a gente já tem vídeo aí no canal, Efésios, Gálatas, principalmente as obras da carne, Gálatas 5, dá uma olhada lá que você vai ver, a gente detalha obras da carne, ali obra por obra, a gente vai detalhando e explicando. Eu recomendo a você assistir o vídeo referente a obras da carne. E é por isso que eu preciso da lei, porque quando eu olho para a vontade da carne, é pela lei que eu consigo dizer a minha carne para não fazer. É para isso que serve a lei. Então nós não podemos, querido, aceitar de maneira nenhuma o antinomismo, que é essa oposição total à lei. Para completar, a gente vai falar ainda mais lá na frente, mas eu queria ler Hebreus 10, versículo 1. Hebreus 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem.
Então aqui está falando também dos sacrifícios antigos, que eram transitórios, e a expiação feita por Jesus ela é divina e permanente. Porém, quando você está falando que a lei não está valendo de mais nada, os princípios também vão embora. E o que Deus está dizendo é que a lei, todo sacrifício, toda oferta pelo pecado continua valendo. Porém, Jesus Cristo cumpriu todas. E ao aceitar Jesus, eu estou fazendo a mesma coisa que os sumos sacerdotes faziam quando entravam no Santo dos Santos e ofereciam o sacrifício. Eu estou sendo propiciado, eu estou recebendo o favor, eu estou recebendo a graça. Propiciação é exatamente o recebimento da graça. A propiciação está acontecendo na minha vida, Deus está fazendo um favor que eu não mereço através do sangue de Jesus. Por quê? Porque isso já vem sendo explicado e vem sendo feito através do sacerdócio e do sacrifício. Agora, por que a gente não pode aceitar o antinomismo? Antinomismo, que é ser contra a lei. Primeiro, porque nós corremos o risco de acabar desprezando aquilo que é pecado e acabar praticando, porque eu não aceito mais aquilo como pecado e aquilo para mim se torna uma prática diária. Esse é o grande perigo, e é um dos grandes perigos que Pedro vai falar lá na segunda carta, exatamente dessa tendência que acaba tendo, porque quando você despreza completamente a lei, o que é adulterar para você? É normal, você já não considera mais aquilo como pecado. O antinomismo é perigosíssimo, porque você começa a colocar muitas coisas que a Bíblia está alertando como pecado, você começa a inserir isso na tua vida normal. Um outro perigo do antinomismo é desprezar os princípios bíblicos. Existe um princípio bíblico da família, da constituição da família, do respeito ao pai e mãe. Quando eu não aceito mais a lei, eu começo a achar que isso era coisa do patriarcado, que isso era coisa do antigamente, que isso não tem mais importância, que isso agora é coisa do passado e eu posso fazer uma família completamente diferente, ou simplesmente eu posso viver a minha vida na luxúria, na lascívia e nas relações sexuais coletivas, porque isso era coisa da lei e eu agora não vivo mais debaixo da lei. Mas eu acredito em Deus, eu tenho Deus no meu coração. Está pecando, querido, vai para o inferno. Por isso que Jesus fala que muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor, e Jesus dirá, apartai-vos de mim, malditos, porque não me conhece. Quem não conhece a lei, quem não se sacrifica para obedecer, por isso que Jesus falou assim, olha, se tua mão te faz pecar, corta e lança fora, porque é melhor entrar no reino dos céus sem uma das mãos do que tendo as duas ser lançado no inferno. O que Jesus está falando ali? Pela lei eu identifico o que é pecado. Se eu identifiquei o que é pecado, e esse pecado é uma prática minha diária, eu sei que vai doer parar com esse pecado, mas é melhor eu sentir essa dor de abandonar o pecado e ir para o céu do que continuar com essa prática, ainda que eu adore, que eu cante, que eu chore no culto, mas acabar sendo lançado para o inferno. É isso que Jesus falou, foi exatamente isso que Jesus disse. Um outro perigo do antinomismo, para a gente fechar, é o perigo de desprezar o plano divino, ou seja, lá em Gênesis Deus fez um plano, Deus fez uma promessa. Paulo falou aqui, nós já vimos aqui em Romanos, que a lei ela entra nessa promessa, tanto na promessa de Adão e Eva, quanto na promessa dada a Abraão, da descendência dele pela fé, que iria completar a terra. O livro de Oséias vai falar sobre o não meu povo, que era um filho de Oséias, de uma prostituta, e que Deus vai falar que aquele não meu povo iria se tornar meu povo. Esses são exatamente os gentios que pela fé entram na justiça da lei. A lei me faz identificar o que eu devo e eu não devo fazer, o que eu posso, não o que eu posso, né? Poder eu posso todas as coisas. Agora, será que eu devo? Será que é bom para mim? Será que isso vai abrir portas para demônios? Será que eu vou estar me aliançando com demônio? Será que eu vou estar escrevendo cédulas? A gente precisa parar para prestar atenção nisso. Quando Jesus morreu, ele rasgou todas as cédulas, ele riscou a cédula que era contra mim. Como que o diabo tinha cédula contra mim? Através do pecado. A gente precisa, às vezes, fazer essas perguntas. Como que eu dou um cheque em branco para o diabo? Como que o diabo iria ter cédulas nas mãos dele, minhas? Por quê? Como que isso chegou às mãos dele? Porque eu é que entreguei. E isso é muito importante, é um questionamento que a gente precisa fazer. Colossenses 2, versículos 14 e 15,
vai falar exatamente isso, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós. Mas para Jesus ter riscado essa cédula ela tinha sido entregue, de alguma forma ela foi entregue. Como que ela foi entregue? Através do pecado. Cada vez que eu peco, é como se eu estivesse entregando um cheque em branco nas mãos do diabo, e aí o diabo vai falar assim, ó, eu tenho ele nas minhas mãos, eu faço ele o que eu quiser, porque ele tem uma dívida comigo. Jesus veio para pagar a nossa dívida, que era uma dívida impagável. Tá bom, gente boa? A gente ainda vai trabalhar mais a respeito desse assunto, contra o antinomismo, que é a rejeição total à lei, que a Bíblia não fala em momentos nenhum para rejeitar a lei. A gente ainda vai trabalhar mais sobre isso até o final da carta aos Hebreus. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.